Boa tarde, jovens. Aqui, professor Carlos Wagner, passando para fazer um vídeo sobre aqueles assuntos que nós ainda vamos estudar, sobre derivada, né? Na verdade, eu estou adotando aquela metodologia de dar um problema e, a partir daí, ir dizendo os conceitos principais, né? Eu acho que assim tem dado muito mais resultado do que fazer aquela teoria e ninguém presta nem atenção ao que se está falando, na verdade. Então vamos lá, tem aqui o seguinte problema. Determine os pontos críticos de f de x e identifique os intervalos em que f de x é crescente e f de x é decrescente. A função é dada aqui, f de x é igual um polinômio, né? Uma função polinomial, x ao cubo menos 12x menos 5, função polinomial de grau 3. Vamos estudar essa função. Bom, no enunciado você já percebe que tem mais palavrinhas aqui, talvez alguns de vocês não conheçam, né? Como o que são pontos críticos, né? Principalmente é o conceito novo aqui, digamos assim. Pontos críticos. Então deixa eu tentar explicar para nós depois avançarmos na resolução do exercício. Pontos críticos, você tem, digamos assim, uma função, uma parábola, né? Uma função qualquer cujo gráfico seja uma coisa assim. Então, você percebe que, por um lado da parábola, a derivada, lembrando, é reta tangente, tem uma inclinação negativa, né? Ela é negativa de um lado e é positiva do outro, tá certo? Então, a inclinação é negativa e do outro lado, no outro ramo, é positiva. Porém, antes de passar de negativo para positivo, ela vai ter que, em algum momento, se anular. Então, esse ponto aqui, a derivada se anula. Vou colocar assim. A derivada aqui, derivada é nula, tá bom? Derivada nesse ponto é nula, quando a reta é horizontal. Então, o que acontece aqui? A função estava decrescendo, se anulou a derivada e ela passa a crescer. Então, você tem um intervalo de decrescimento e um intervalo de crescimento da função, né? Esse ponto aqui é chamado de ponto crítico. Então, o que é um ponto crítico? O ponto crítico é o ponto onde a derivada se anula, mas tem outra situação também, é onde não existe a derivada, tá bom? Então, primeiro, ponto crítico. No nosso caso aqui, no nosso exemplo, são os pontos onde a derivada se anula, mas pode aparecer o caso onde a derivada não existe, como é o caso, digamos assim, da função módulo. A função módulo é uma função assim, que tem um bico, uma quina. Essa quina, a função não é derivável. Por que não é derivável? Aqui, ó, de um lado, a derivada é negativa, aí, abruptamente, ela passa a ser positiva. Não há uma mudança gradativa, assim, passar pelo zero e depois ficar positiva. Aqui não, ela está assim, de repente, pum. Então, a gente diz que nesse ponto a função não é derivável, não é diferenciável. Quando isso acontece, você tem aí também um ponto crítico, tá bom? Então, ponto crítico é onde a derivada é zero ou a derivada não existe, tá bom? Esse ponto, esses pontos, os pontos críticos, são pontos importantíssimos da função. São pontos cruciais, por isso é chamado de ponto crítico, né? Então, eles podem ser pontos de mínimo, como é o caso aqui, e pode ser ponto de máximo. Tá? Então, os pontos críticos, eles podem ser ponto de mínimo, por acaso eu fiz dois como mínimo, né? E podem ser pontos de máximo, mas veja bem, eu estou dizendo podem ser, como também podem não ser. Em geral, eles vão ser ou ponto de máximo ou ponto de mínimo, mas pode acontecer de não acontecer nenhum dos casos, e a gente vai ver isso mais na frente, tá bom? Agora vamos voltar, você já sabe o que é um ponto crítico, onde a derivada se anula ou ela não existe. No nosso caso, a gente vai ter só esse primeiro caso aqui, nesse exercício aí. É onde a derivada, então, guarda aqui, ponto crítico é onde a derivada se anula, tá bom? E aí nós vamos voltar para o nosso exemplo, né? Você tem aqui a função f de x. Como ele pede para você determinar os pontos críticos, então, você já viu que ponto crítico tem a ver com derivada, é onde a derivada se anula. Então, você vai ter que derivar a função.
Derivando a função, aqui a gente já sabe derivar, né? Polinômio, você vai ter 3 multiplicado por 1, né? 3 multiplicado por 1 dá 3, x ao quadrado, menos, aqui 12, porque 1 multiplicado por 12, x elevado a zero. Aí, derivada da constante zero, pronto. A derivada é esse polinômio aqui, tá bom? Vamos lá. Como nós vamos fazer algumas contas, eu vou escrever a função f de outra maneira, tá? Talvez seja melhor para fazer conta. Colocar o x em evidência, eu gosto de fazer assim. Você não precisa fazer isso, tá? É que eu gosto de fazer, é gosto pessoal. X ao quadrado menos 12, aí menos 5, tá bom? E a derivada, a função derivada, eu vou pôr aqui o 3 em evidência. 3 fica x ao quadrado menos 4. Aqui ficou bom que você já vê quais são os zeros dessa função. Então eu vou começar pela função derivada, vou graficar. Vou fazer o gráfico da função derivada porque aqui você tem uma função que é uma parábola, o gráfico é uma parábola, uma função quadrática. A gente conhece muito bem a parábola. E aqui ela tem concavidade voltada para cima, né? Então dá para ver onde a derivada é positiva, onde ela se anula e onde ela é negativa. Então a gente pode responder todas as perguntas do exercício só olhando para esse gráfico aqui. Quer ver? O que eu estou falando é o seguinte, ó. Você tem aqui, deixa eu colocar, ver se dá para fazer aqui, tem muito pouco espaço, mas vamos lá. Eu vou colocar aqui a derivada, gráfico da derivada, tá? Está muito simples porque os zeros da função são 2 e menos 2, né? 2 e menos 2. Então, vai passar aqui no menos 2, aqui no 2, tá bom? E ela corta o eixo das ordenadas lá no menos 12, aqui embaixo, né? Vamos dizer que menos 12 seja bem aqui. Não vou fazer com tanta preciosismo, não. É uma escala diferente, tá? A escala horizontal é diferente da vertical, mas não tem problema. O importante é saber onde ela vai cortar o eixo das abscissas, onde ela se anula, onde ela cresce, onde ela é positiva e onde ela é negativa. Essas são as informações importantes. Então vamos lá, aqui é 12, aqui é menos 12, né? 0 menos 12. A nossa parábola, portanto, vai ser uma coisa mais ou menos assim. Essa vai ser a nossa parábola. Então, antes do menos 2 ela é positiva, se anula no menos 2, depois ela fica negativa, se anula no 2 e depois ela volta a ser positiva. O que significa isso? Isso aqui é o gráfico da derivada, tá? Estou estudando a derivada. Aqui ela é negativa. Entre menos 2 e 2, ela é negativa. Tá bom? O que significa isso? Significa que a função, olha só, vou olhar para a derivada e vou concluir coisas a respeito da função f. A derivada é positiva aqui, até o menos 2. Significa que a função f é crescente. Aí chega no menos 2, ela começa a decrescer, porque a derivada é negativa. A derivada é negativa de menos 2 a 2, então de menos 2 até o 2 ela vai decrescer. Depois a derivada volta a ser positiva, a função volta a crescer. Derivada positiva, função crescente. Derivada negativa, função decrescente. Vamos ver como é que fica o gráfico da função. Você vai ter mais ou menos isso aqui. Eu quero fazer na mesma direção para que você entenda essa coisa de uma vez, né? Agora aqui vai ser o gráfico da f, dessa função aqui. Ora, no zero dá menos 5, né? Menos 5, digamos que seja aqui, menos 5. Eu vou colocar o menos 2 na mesma direção. Menos 2 aqui nessa direção. E o 2 também, né? Na mesma direção. Mais ou menos por aqui. Bom, como é que fica? O f de 0 é menos 5, já vimos. O que a gente sabe é que a função aqui a derivada é positiva, então a função vai crescer até o menos 2. Vamos ver quanto aqui é o f de menos 2? Vou fazer aqui no nosso papel de rascunho. F de menos 2. F
de menos 2 vai dar igual a f de menos 2. Vai ser menos 2, que multiplica 4 menos 12 menos 8 menos 5. Tá bom? Então você vai ter, no final das contas, 16 menos 5, 11. Então, f de menos 2 vai dar lá no 11. F de menos 2 aqui no 11. Digamos que aqui é 5, 10, aí o 11 mais ou menos por aqui. Como eu sempre digo, não precisa, só precisa saber as informações principais, mais ou menos como é que se comporta a função, tá bom? Aí o f de 2, vamos calcular o f de 2. F de 2 vai ser igual, aí está aqui a formulinha, 2, 4 menos 12 menos 8, menos 5, né? Então, menos 16 menos 5, menos 21. Vai dar lá embaixo, né? Então, a próxima aqui é menos 21. 5, 10, deu muito embaixo. Vamos colocar por aqui o menos 21, não importa. Menos 21 aqui. Menos 21. A função vai cortar aqui no 5 e vem para cá. Bom, a gente já sabe mais ou menos como é que vai ser o gráfico da função, porque eu sei que ela cresce até o menos 2, ó, derivada positiva. Então ela vem por aqui e cresce até o menos 2. Cresce, depois ela passa pelo 5, corta aqui no 5, né? Corta no 5. Depois ela vem até o 2, onde ela decresce até o 2, porque a derivada é negativa, vermelho aqui. A derivada negativa, ela decresce do menos 2 até o 2. E aí, derivada positiva, ela passa a crescer outra vez. Cresce novamente, tá bom? Ok. É isso aí, ó. Veja que ficou bem legal, né? Na verdade, a gente dá para responder tudo aqui. Quais são os pontos críticos? Os pontos críticos é onde a derivada se anula. Onde é que a derivada se anula? Menos 2, então vou escrever aqui, pontos críticos. Pontos críticos. X igual a menos 2 e x igual a 2, né? X igual a menos 2, x igual a 2. E é exatamente onde a função para de crescer e começa a decrescer, e que para de decrescer e começa a crescer. Ou seja, é um ponto de máximo local e um ponto de mínimo local. Por que local? Porque ele não é global, não é absoluto, né? Que aqui, ó, vai ter coisas maiores, tá bom? É um ponto de máximo local, significa que num pequeno intervalo aqui ele é quem manda, ele é o maior. Ele é o maior aqui, mas ele não é o maior em toda a função, porque vai ter coisas maiores aqui. E esse aqui também é o máximo, é o mínimo local. Por quê? No pequeno intervalo, ele é quem manda, ele é o menor de todos aqui, nesse intervalinho, né? Nesse intervalo. Mas, se você olhar para cá, vai ter coisas menores. Então, ele não é o mínimo global, não é o mínimo absoluto, ele é o mínimo local. Essa é a diferença, tá bom? Então, guarde essas informações, analise, observe bem e anote suas dúvidas, tá? Anote aquilo que é importante. Agora falta responder uma parte da questão, né? Ela disse, determine os pontos críticos. Os pontos críticos é onde a derivada se anula, é você resolver essa equação, né? Nós já resolvemos, dá menos 2 e 2, né? Menos 2 e 2 aqui, 3 vezes 4, menos 12 e 0. Então, os dois são os pontos que anulam essa função. É fazer f' de x igual a 0, né? Tá certo? E a outra pergunta é, identifique os intervalos em que f é crescente e f é decrescente. F é crescente se f' é maior que 0, nos lugares onde f' é maior que 0. Maior que 0. Onde é que f' é maior que 0? Aqui e aqui. Então, os intervalos são, vou colocar assim, menos infinito até menos 2, e o outro intervalo, fazer a união, 2 até mais infinito. Você pode escrever também, se não sei se é melhor para você, f é crescente no intervalo de menos infinito,
Vamos escrever assim, x menor que... É melhor fazer assim, para vocês, né? Essa resposta está correta, mas você pode responder nesses termos assim. X, quando é que f é crescente? É quando x é menor que menos 2, ó, só olhar para cá, onde a derivada é positiva. E x maior que 2, tá bom? E quando é que ela é decrescente? F é decrescente se f' é menor que zero, tá? Inclinação negativa, né? Ó, inclinação negativa. Inclinação positiva, ela é crescente. Inclinação positiva é crescente. Nesse meio aqui, a inclinação é negativa, tá vendo? Assim, assim, mas é negativa de qualquer jeito. Então, f é decrescente se f' menor que zero, ou seja, no intervalo de menos 2 até 2, né? Ela é negativa de menos 2 a 2. Então, vou colocar assim, no intervalo aberto de menos 2 a 2. Tá? Deveria ter colocado aqui, né, nessa linguagem mais moderna. Assim, menos 2, união com 2 até mais infinito. Que agora usa mais esse colchete olhando para fora, né? Que os parênteses. Fica melhor mesmo, eu acho que fica mais intuitivo, né? Então, no intervalo aberto de menos 2 a 2, que você pode colocar assim também. Menos 2, menor que x, menor que 2. Tá bom? Nesse intervalo aqui. Se preferir, o conjunto dos números reais, tais que menos 2, menor que x, menor que 2, tá bom? Então, era isso que eu tinha para esse momento. Aí vocês analisem, verifiquem aí o que vocês não entenderam e perguntas, tá bom? Vou fazer um vídeo logo depois para mostrando uma aplicação disso aí. Um grande abraço, fiquem com Deus, até a próxima.